Um bom dia para você, que a paz do Senhor Jesus reine na sua vida. Eu quero compartilhar com você uma mensagem de Deus que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você porque eu creio que Deus vai estar também assim falando com a sua vida, com a sua alma, e quero também estar orando por você. Presta atenção aqui em Gênesis 37, se você quiser acompanhar, pega a sua Bíblia aí, só o versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José teve um sonho, relatou para os seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, ficaram com mais raiva de José, né? Observe só, quando eu sonho, quando você sonha, quando nós dormimos, eu vou falar do sentido aqui, vamos falar por parábola. Quando eu durmo, você dorme, você sonha, você tem um sonho, só quem sonhou foi você. Pode ter alguém dormindo do seu lado, ou na mesma casa, ou ser parente, ou amigo. Ele não vai ter aquele mesmo sonho que você sonhou, só você sonhou aquele sonho. Então aquele sonho, ele é só seu, unicamente, exclusivamente seu, esse sonho. E acontece o seguinte, José aqui, ele foi dormir e teve um sonho. Aquele sonho era uma revelação de Deus para a vida dele, mas aquele sonho era só dele. Apesar de que os irmãos estavam também no sonho, aquele sonho era só de José, ou seja, era uma promessa específica e direcionada para José, uma promessa de Deus para José. E José relatou, ou seja, contou aquele sonho para os seus irmãos, e a Bíblia diz por causa disso, ou seja, por causa desse sonho, por causa que eles ouviram esse sonho, o odiaram ainda mais. Nós estamos sozinhos no nosso sonho, é realidade. Eu estou falando aqui de uma promessa que Deus te fez, ou de um sonho que você tem no seu coração aí, que às vezes, muitas das vezes, nós temos sonhos no nosso coração que é Deus que planta. Não é aquele sonho que dormimos, mas Deus colocou lá. É um projeto de Deus, está dentro do nosso coração, é um dom que Deus nos deu. Então esse sonho é só seu, ele é exclusivamente seu, e as outras pessoas dificilmente vão investir nesse sonho, vão acreditar nesse sonho. Quando José contou o sonho, a Bíblia diz que os irmãos de José o odiaram ainda mais, ou seja, eles já o odiavam. Ele já era odiado pelos seus irmãos. A Bíblia diz aí que ele tinha 17 anos e apacentava o rebanho, as ovelhas, junto com seus irmãos. Mas eles já o odiavam, ou seja, eles já o olhavam com indiferença, já não era muito quisto com ele, não gostava muito dele. Por quê? Ele era filho de outra mãe, não é? De uma mulher que Jacó gostava, amava muito, não é? Então eles eram filhos de outra mãe, então eles olhavam assim com um olhar diferenciado a José, não gostava. José era o filho caçula, era aquele filho mais dengado pelo pai, né, dengado pela mãe, e que os irmãos ficavam meio olhando atravessado com ele e o odiavam, olhavam atravessado para ele e o odiavam. E por causa desse sonho, que sonho é esse? O sonho que Deus deu a ele, uma revelação de que ele seria um governador, e isso era muito grande para ele suportar. Eles já odiavam José, e ouvindo isso, esse sonho que ele contou, ele relatou o sonho, era uma parábola, não é? Ele estava no campo colhendo, e ele estava com um feixe de trigo, e os irmãos dele com um feixe de trigo.
Então, aqueles feixes de trigo, José estava no campo com os feixes de trigo, os irmãos dele também com seus feixes, e o feixe de José, ele se alteava, e o feixe dos outros se inclinava para o feixe de trigo de José. Então, isso era uma revelação, e eles entenderam que isso provinha de Deus, esse sonho. Então eles o odiaram ainda mais por saber que José iria ser alguém de destaque. Muitas das vezes, algumas pessoas passam a nos odiar porque eles percebem que nós somos alguém que Deus tem um sonho maravilhoso para realizar em nossas vidas. Então eles passam a olhar para nós com um olhar diferenciado, não gostam, porque parece que o que Deus tem conosco é muito maior do que o que tem com eles. Então algumas pessoas começam a olhar diferenciado para você, começa a ficar aborrecido, mesmo sendo servo do mesmo Deus. Aqui era todo mundo lá servo de Deus, mas eles não suportavam saber o lugar que Deus colocaria José. E sabia que tem pessoas que já percebem o que Deus vai fazer na sua vida? Já percebe que Deus, a bênção de Deus está chegando e que Deus vai engrandecer você, vai honrar você. Tem pessoas que têm uma percepção e começam a olhar atravessado para você, e você não precisa ficar aborrecido com essas pessoas. Porque aconteceu o fato seguinte: esse aborrecimento, esse ódio que criou neles, não é? A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas quando José contou esse sonho, deu a maior confusão. José contou o sonho, e aí os irmãos o odiaram ainda mais, o colocaram dentro de uma cisterna, o venderam, e ele foi para um lugar que Deus queria em que ele se tornasse governador. Às vezes nós somos empurrados, arrastados, e chegamos, né, de uma maneira, até foi de uma confusão aí que ele foi para lá. Eles queriam até matar José. E aí um dos irmãos disse: não vamos matar ele, não vamos derramar o sangue dele, não, vamos vender ele, é nosso irmão, vamos deixar por menos. Mas foi uma confusão tremenda. Deus não é Deus de confusão, mas às vezes Deus permite coisas que os homens ficam confusos e não entendem o operar e o trabalhar de Deus, e ficam indignados. E essa indignação, esse ódio todo, não atrapalhou José. Não atrapalhou José de forma alguma. Então, alguém que tem inveja, tem ódio, tem raiva de você, tipo isso, não fique com raiva, porque ele não vai atrapalhar. Se ele fizer alguma coisa ruim para você, vai ajudar. É assim que você tem que ver. Você tem que ver que Deus está no controle de tudo. Enquanto José estava sendo jogado numa cisterna, isso parecia muito ruim, e era. Ele estava sendo jogado numa cisterna, vendido como escravo, e Deus estava no controle de tudo. E aí você pode se perguntar: como Deus está no controle de coisas tão ruins para com o seu servo? Ele só tinha 17 anos. Às vezes está acontecendo algo na sua vida e é ruim, e aí você fica atribulado por não entender que Deus está no controle de tudo. Quando você pôr no seu coração que Deus está na direção da sua vida, que Deus está no controle de todas as coisas, então você vai descansar. Você sabe, o José não ficou gritando dentro da cisterna: me tira daqui, por favor, me ajuda. Ele se sentou lá dentro da cisterna lá e ficou tranquilo. Ele confiava no sonho. Ele foi vendido como escravo, foi amarrado, arrastado para o Egito, sofreu, estava lá limpando a casa de Potifar e cuidando das coisas, tudo, e ele estava fazendo tudo com maior cuidado, com maior zelo. Sabe por quê? Ele era escravo, era mandado, estava ali mandado, estava ali sendo humilhado, mas ele confiava que Deus estava no controle de tudo. Levantaram uma calúnia e o jogaram dentro da prisão, como você já conhece, e ele estava caluniado dentro da prisão, e ali ele não tinha como sair, porque ele era escravo. Ele não tinha autonomia para alguém dizer: o juiz disse: pronto, você já passou tantos anos de cadeia, está liberado. Não, ele era escravo. O homem que mandou colocar ele lá dentro da prisão era o chefe daquele lugar, era o chefe daquela cadeia, e ele era o dono dele, porque ele se comprava, ele foi comprado como escravo.
Então José, ele estava sendo preso ali pelo Potifar. Ele era chefe ali da guarda. Não tinha como ele sair dali. Ninguém ia mandar tirar ele lá de dentro, mas ele estava cuidando bem lá da prisão. Ele ajudava pessoas, interpretava sonhos. Ele sabia e acreditava que Deus estava no controle de tudo. Enquanto você não entender isso, que algumas coisas ruins vêm para o seu bem, você vai ficar muito atribulado, não é? José poderia estar revoltadíssimo com seus irmãos, estar revoltadíssimo com Potifar, com a mulher de Potifar e com tudo mais, mas quando você percebe a história de José, ele é tirado do cárcere, vai para governador. Ele se vingou de quem? De ninguém. Se ele tivesse vingado, estava escrito, porque se você vai voltar na história dos reis, e a Bíblia diz que teve reis que, quando se sentou no trono, mandou matar todos os seus irmãos. Mandou matar. Quando sentou no trono, tem rei de Israel, quando sentou no trono, mandou matar todos os seus irmãos. Por que ele mandou matar todos os seus irmãos? Porque os irmãos seriam candidatos ao cargo se ele morresse. Então ele mandou matar todos os irmãos para que fosse candidato ao cargo de rei no lugar dele apenas a descendência dele, os filhos. Então José, quando ele saiu da prisão, quando ele se tornou governador, ele não mandou prender ninguém, ele não mandou matar ninguém, ele não mandou espancar ninguém. Ele tratou todo mundo bem, entendendo que Deus era o autor, o escritor da história dele. Uma história que teve um período bem atribulado, bem difícil, e foi humilhação e foi tudo mais. Se você vê em Deuteronômio 8, vai estar escrito o seguinte: Deus falando para o seu povo: eu deixei vocês ser humilhados, eu deixei vocês passar fome, passar sede, para provar vocês, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Olha, então o Senhor permitiu muitas coisas ruins na vida daquele povo que saiu do Egito e estava indo para a terra prometida. Ele permitiu muitas coisas ruins na vida de José, para ele chegar até o lugar da bênção dele. Aí você acha que na minha e na sua vida vai ser diferente. Você vai ter vitória, você vai ser abençoado, você vai ser honrado só na bênção, vivendo na bênção a vida toda. Jesus disse: no mundo tereis aflições, ou seja, primeiro vem a aflição, vem a tribulação, perseguição e tudo mais, humilhação. Depois veio a honra, depois Jesus foi honrado, depois José foi honrado. Jesus está no trono dele honrado para sempre. Então você precisa acalmar o seu coração. Tranquilize-se. Eu estou sendo perseguido, qual é o problema? Jesus também foi, José também foi. Você é servo de Deus, tem que ser perseguido. Eu vejo alguns irmãos aí na internet, Deus me perdoe. Eles se atribulam, alguém vai num comentário de um vídeo dele lá e eu cansei de sorrir, eu não faço mais no Facebook há muito tempo, mas eu cansei de sorrir nas lives do Facebook e as pessoas xingavam a gente. Você acha que é fácil? E vai ser fácil? Não. Aí quando eu vi o comentário subindo, o cara me xingando, eu sorria e continuava falando a inspiração que Deus tinha colocado no meu coração. Mas tem pessoas que às vezes não entendem, se atribulam e vê um comentário, desce o comentário aqui desce o comentário aqui, vai ler o comentário, vai responder comentário, vai se atribular. Gente, descansa o seu coração, a perseguição é para o seu bem, as lutas, as tribulações, o que disserem, o que fizerem, Deus está no controle da sua história. Se acalme, meu irmão, se acalme, minha irmã, se tranquilize, E o inimigo, ainda tem um inimigo, eu nem lembrava mais que ele existia, usa pessoas às vezes para nos atribular, e não entende ele que está cooperando, ele está até ajudando, porque Deus está no controle de tudo, e Ele só permite na sua vida o que tem que ser permitido, nada mais do que tem que ser permitido. Mas se você põe Deus acima de todas as coisas, Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus vai conduzir você a pegar na sua mão nos momentos difíceis, nas calúnias, defamação, tribulação, perseguição, etc. e tal. Deus vai estar pegado na sua mão, cuidando de você. Acalma o seu coração, confie no Senhor, seu Deus, porque grandes coisas virão. Quanto maior a prova, maior a bênção.
Agora não murmure, não murmure. Em tudo dai graças. Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida ricamente. Que você tenha sabedoria suficiente, calma, mansidão para glorificar o nome do Senhor. Ainda quero orar por você aqui, pela sua família, pelos seus sonhos. Esses sonhos são seus. E Deus vai lhe ajudar a realizar todas essas coisas e muito mais do que você pensa. Se acalme, a vida é bem assim, tá? Eu contei meus sonhos, minhas promessas para algumas pessoas. Ninguém está nem aí, ninguém acredita. Quem tem que crer? Quem tem que crer? Eu. É meu, o sonho é meu, a promessa é minha, eu tenho que crer. Ninguém vai acreditar, o pessoal vai jogar nós dentro do buraco. Joga dentro do buraco, tira dentro do buraco, vende, né? Humilha, pisa, trai. Tudo isso aí, muito mais. Mas eu tenho que continuar crendo, você tem que continuar crendo. E Deus vai nos abençoar. A nossa bênção, a nossa vitória será maior do que o que você pensa, do que o que você imagina. Vale a pena sofrer por causa do Senhor. Eu me lembro agora, eu fui ungido a pastor. Deixa eu ver se foi a pastor presbítero nessa época, meu Deus. Foi a pastor. Eu fui ungido a pastor e eu lembro que eu convidei um pastor. Nesse dia, tinha um pastor convidado meu, muito amigo meu, e ele trouxe uma palavra, no dia que eu ia ser ungido a pastor. Ele trouxe uma palavra que Deus deu para o apóstolo Paulo. Disse assim: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Então eu ganhei logo uma promessa de sofrimento quando fui ungido a pastor. Então o Senhor, nós precisamos sofrer. Estou sem água aqui. Sofrer por causa do nome do Senhor. Nós precisamos disso para glorificar a Deus, para estar se glorificando a Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de poder e de glória. Senhor, o José trilhou um caminho muito difícil. E eu estou trilhando, né? Os teus filhos estão trilhando, Senhor. Teu filho que está aqui, a tua filha que está orando comigo, ou que está só ouvindo essa oração, que está, mas nem com fé de orar. Eu oro por ele, por ela, Senhor, pela família deles, que o Senhor venha socorrer, que o Senhor dê calma nesse coração. Em nome de Jesus, nervos se acalmem, coração bata normalmente. Todo estresse agora, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, eu profetizo paz na sua alma, na sua vida, na sua família, na sua casa, na vida dos seus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus.